Alô, 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 meu povo! Bora, bora, bora! Vamos que vamos, vamos que vamos! Bora, bora! Tá, então, ó, pra você, futuro bombeiro militar de Minas Gerais, vamos que vamos! Professor Genaves aqui com vocês, diretamente dos estúdios do Projeto Bravo Mike, dando sequência ao tópico essencial que a IDECAM ama, que seria o tópico relacionado ao que mesmo? Às doenças cardiovasculares, onde uma das palavrinhas mais tops que é bom de você poder gravar seria em relação à famosa incapacidade de bombeamento cardíaco. Então, é lógico, uma das doenças cardiovasculares mais essenciais que vira e mexe cai em concurso, é claro, seria a famosa insuficiência cardíaca, tá ok? Insuficiência cardíaca. Lembrando que tem, é claro, insuficiência cardíaca congestiva, que seria aquela que tem um acúmulo de líquido e na maioria das vezes, não necessariamente, é claro, né, é um edema, mas a gente tem que pensar que acúmulo de líquido, o próprio sangue, pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva, que é o que a gente chama de ICC. E lembrando, é claro, que tem também insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda, e por aí vai, tá? Então, bora, bora. Tanto é que a gente fala aí, né? Já tinha comentado um pouquinho na última aulinha, em relação à parte, então, de insuficiência cardíaca, claro, doenças que exigem um esforço maior do músculo cardíaco, lembrando que o músculo, o tal do coração, é considerado sim um músculo cardíaco, um músculo oco, e é lógico que ele pode entrar em atrofia muscular, ele pode ter, lógico, né? Muitos dizem que ele pode até apresentar uma cãibra que pode levar, é claro, né, a uma hipertrofia muscular e por aí vai, o fluxo sanguíneo vai ficar sim reduzido, tudo bem? E aí é o que ocorre principalmente aonde? A insuficiência cardíaca pode ser consequência de uma hipertensão arterial, para quem não é da área, né, a gente sempre abrevia, né, a ANRAS, ou hipertensão arterial sistêmica, pode apresentar também um estreitamento, que a gente chama também de uma estenose de aorta, na maioria das vezes ela pode ter uma obstrução, e é claro, pode ter até obstrução que possa levar a um rompimento, dependendo da circunstância, tá? Beleza, o que mais ainda, né? E claro, um estreitamento da válvula aórtica e lógico, vai levar a uma insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo. Então, na maioria das vezes, é bom da gente gravar que insuficiência cardíaca, né, na maioria das vezes é claro, né, em relação à insuficiência cardíaca esquerda, você pode começar a memorizar, é claro, né, que ela pode ser em consequência de alterações cardíacas graves e por aí vai, tá ok? Beleza? Então, um olho na tela para a gente poder visualizar ainda o seguinte. Claro também que, ó, doenças pulmonares, olha a palavrinha-chave aqui, ó, doenças pulmonares como enfisema pulmonar, podem aumentar a resistência da parte direita do coração e eventualmente vai levar à insuficiência cardíaca do ventrículo direito, tá? Então prestem atenção, hein? Ó, uma observação. Não vá muito pelos sinais e sintomas para você poder identificar se é insuficiência cardíaca direita ou esquerda, não, tá? Então a gente tem que pensar, toda vez em que relacionar, é claro, a doenças pulmonares, a IDECAM ama cobrar isso, toda vez que está relacionado a doenças pulmonares, tipo enfisema pulmonar, vai alterar a resistência da parte direita do coração. Então, vai apresentar, é lógico, né, uma insuficiência cardíaca direita. Então, a gente pode abreviar o seguinte, né, alterações de doenças respiratórias podem se levar a uma insuficiência cardíaca direita, tudo bem? Porque se a gente correlacionar, é claro, né, doenças cardíacas, como por exemplo, hipertensão, não é? Vou até apagar aqui para não ficar confuso para vocês. Então, bora lá, ó. Tá? Então, claro, doenças respiratórias, é claro, né? Doenças respiratórias vão levar à insuficiência cardíaca direita, tá? E lógico, né? Doenças cardíacas, tá? Pensem assim, né? Coração ele é de qual lado, é claro? Ele é do lado do quê? Lógico, ele é do lado, né? Na verdade, ele é central, porém a sua maior porção é desviada para o lado esquerdo. Então, se você pensar em alterações cardíacas, está relacionado, é lógico, a insuficiência cardíaca esquerda. Então, pensei, é coração?
é esquerdo. É coração? É esquerdo. São doenças cardíacas? É esquerdo. Tudo bem? Repito, insuficiência cardíaca esquerda, ou melhor dizendo, de ventrículo esquerdo, é em consequência de doenças cardíacas, tá ok? Anotou, Zé Ruela? Beleza. Agora a próxima. Insuficiência cardíaca, é claro, direita, é em consequência de quem? De alterações que mesmo? Respiratórias, tá? Uma observaçãozinha que eu sempre falo, não confundam os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca direita ou esquerda com a origem das causas, tudo bem? Então, repito, tá? Então, olho na tela, mais uma vez, insuficiência cardíaca esquerda, insuficiência cardíaca esquerda, eu vou falar 4 vezes, é em consequência de doenças cardíacas. Tudo bem? Agora, se a gente falar insuficiência cardíaca direita, direita, é em consequência de doenças respiratórias. Tudo bem? Porque aí, é lógico, né, em relação aos sinais e sintomas, pode apresentar insuficiência cardíaca esquerda. Ela pode sim, pela sobrecarga cardíaca, pode apresentar crépitos pulmonares, que seria alteração da ausculta pulmonar, ortopneia, que seria aquela que o paciente, na maioria das vezes, ele pode se movimentar, ele vai ter uma dificuldade respiratória a alguns movimentos. Dispneia, dificuldade respiratória, lógico, né, claro. Depois, dispneia paroxística noturna. Então, na maioria das vezes, na insuficiência cardíaca esquerda, ele vai apresentar dispneia nos períodos noturnos. Então, se você parar para pensar, ele tem um problema, uma dificuldade respiratória nos períodos noturnos. A gente já começa a pensar em um possível diagnóstico ou em uma probabilidade de ser, é claro, que uma insuficiência cardíaca esquerda. Então, pelo sinal e sintoma, dá para suspeitar qual é o tipo, é claro, de insuficiência cardíaca, tá ok? Beleza. Próxima, e ele diz ainda, né? Insuficiência cardíaca direita. Ele vai apresentar o quê? Acúmulo de líquidos, principalmente, né? Eu gosto de falar que edema não é bem inchaço, viu, gente? Edema, na verdade, seria o quê? Tradicionalmente, acúmulo de líquido no espaço intersticial. Repito, acúmulo de líquido no espaço intersticial em membros inferiores. Então, às vezes, o paciente está com os membros inferiores edemaciados, que é assim que a gente fala, muita gente pensa assim, é trombose, é um problema vascular, não necessariamente. Pode ser sim uma insuficiência cardíaca. Essa já cai em provinhas da IDECAN, hein? Aí você já vai pensar em insuficiência cardíaca direita, que pode ser em consequência de doenças pulmonares. É assim que estuda, beleza? Em virtude disso, tem uma sobrecarga também da câmara cardíaca. É lógico que ele vai apresentar uma dilatação da jugular. Então, ele vai ter o quê? Uma estase jugular. O fígado, na maioria das vezes, ele vai ficar dilatado, tá? Dilatado. Ele também vai ter o quê? Ascite, que seria, já viram aqueles pacientes que têm o abdômen bem globoso, né? Muito líquido e tal? Na maioria das vezes tem que fazer até drenagem. Aquilo é chamado de ascite. Então, na maioria das vezes, ele tem um acúmulo de líquido ali na região abdominal. Tudo bem? Refluxo hepatojugular, então na maioria das vezes ele tem, é claro, né, uma alteração também de tudo que é hepato fígado e por aí vai, tranquilo? Tá? Então, ó, mas por enquanto eu armazenei isso, né? Toda vez que a gente falar doenças cardíacas evoluem, lado maior que o coração está ocupando, né? Insuficiência cardíaca esquerda. Se a gente correlacionar doenças respiratórias, aí seria insuficiência cardíaca direita, tá? Então, ó, dá para você poder gravar, né? Esquerdo, insuficiência cardíaca, né? Esquerdo, insuficiência cardíaca, né? Esquerda, lógico, né? Coraçãozinho. Doenças respiratórias, insuficiência cardíaca direita. Tranquilo? Muito bem. Foco aí, meu compadre. Bora anotar. E lógico, né? Toda vez em que a gente comentar ainda em relação, é claro, a essa parte da fisiologia cardíaca, é bom da gente gravar o seguinte, né? Quando a insuficiência cardíaca se inicia por diminuição da força, né, do miocárdio, ou o famoso músculo cardíaco, é lógico que você vai ter que pensar o seguinte, né? O processo segue com alterações no próprio músculo e no organismo como um todo. E é o que eu comentei com vocês. A tal da sístole, que a gente correlaciona com a quantidade de sangue que chega, que é o famoso TUM, né? Lógico, né? Ele vai ter menos sangue
tá? Falei isso já, né, na aulinha anterior. A quantidade de sangue vai ser menor, que vai chegar na altura do ventrículo, tudo bem? Por isso que o músculo cardíaco vai estar o quê? Enfraquecido, ok? Beleza. Beleza nada, né? Disfunção diastólica, aí que seria o TAA. Ele vai ter uma quantidade menor de sangue que vai preencher o ventrículo, tá? Então aí, nesse caso, o músculo vai ficar o que mesmo? Vai ficar mais rígido e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, lógico, né? O que é interessante de gravar? O que pode cair para vocês? Estou sendo bem sincero e bem direcionado, tá? Principalmente os conceitos das doenças cardiovasculares e principalmente, gente, os sinais, sintomas e a conduta emergencial para você como futuro bombeiro militar, tudo bem? Então, olho na tela para a gente poder gravar os sinais, sintomas clássicos, tá? De uma insuficiência cardíaca esquerda e também uma insuficiência cardíaca, o que mesmo? Direita. Insuficiência cardíaca, é claro, né? Esquerda e uma insuficiência cardíaca, é claro, né? Direita. Então, sinais, sintomas, é bom da gente gravar isso daí, né? Com certeza é bom da gente poder fixar o conteúdo quanto a isso daí, tá ok? E aí vai, beleza? Tá, então essa tabelinha aí, essencial, viu, gente? Falou de doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca é uma das que mais cai. Com base no diagnóstico, a gente tem que pensar na história clínica, tá? Na maioria das vezes é até utilizado o que a gente fala da entrevista clínica, que seria a famosa anamnese, né? Onde vai ser identificado, é claro, né, os sinais e sintomas da pessoa. Então, por exemplo, ele tem lá, no geral, dispneia, tosse, fraqueza, tá? Ele vai ter o edema, que eu particularmente não gosto de falar inchaço, mas acúmulo de líquido no espaço intersticial, aumento de volume nos membros, dor abdominal, palpitação e tonturas. Mas esse quadrinho aí eu peço para vocês poderem anotar, tá? Doenças cardiovasculares. Insuficiência cardíaca é uma das que mais cai, porque tem incapacidade de bombeamento, seja do lado direito do coração ou do lado esquerdo do coração. Em virtude disso, ele vai apresentar como sinais e sintomas clássicos, tá? Como sinais e sintomas clássicos, é claro, né? O que ele vai apresentar? É lógico, né? Ele vai apresentar como sinais e sintomas clássicos muita coisinha em virtude disso daí, meu compadre. Então, por exemplo, o que ele vai apresentar? Fadiga, tá? O que ele vai apresentar? É claro, né? Fadiga, né? Nesse caso ele vai ficar meio inquieto, tudo mais, né? E por aí vai. Tranquilo? Beleza, 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 tá? Outra coisa, dispneia paroxística noturna, que é o que eu falei, né? Nesse caso, essa dispneia paroxística noturna, ele vai ter a dificuldade respiratória no período noturno, ortopneia, hipóxia, que seria carência do nível de quem? De oxigênio, carência do nível de quem? De oxigênio, estertores crepitantes, então a ausculta, né? Lógico, né? Quando a gente fala estertores crepitantes, na ausculta respiratória ele vai ter uma diferencinha, né? É clássica, tá? Então é uma diferencinha clássica aí, né? Que é claro que são sons semelhantes ou tal dos os estálidos finos, né? Que na maioria das vezes é muito clássico até de pneumonia, né? Tá? Ou de algum processo inflamatório, tá bom? Tá? Ou até de algum processo inflamatório. E por aí vai. Beleza, o que mais que é interessante de gravar, é claro, né? Então, claro, a tal da cianose de extremidades, o que seria a tal da cianose? Claro, carência de oxigênio, né? Na altura de quem? Né? Na altura de quem, lógico, né? Das extremidades. Na altura de quem? Das extremidades. Na altura das extremidades. Beleza, depois, aí o que ele vai ter de diferente aí, né? Terceira bulha cardíaca. Então, ó, na maioria das vezes, na ausculta, ele vai ter uma diferencinha clássica de diferença lá, né? Tipo do tum, tá, sístole, diástole. Então, às vezes, ele pode ter uma alteraçãozinha, né? Na terceira bulha, tum, tum, tá. Então, ele pode ter uma terceira bulha um pouquinho alterada, tá? Outra coisa importante de gravar aqui, né? Tosse com escarro róseo. Gente, prestem atenção nessa daqui, que é uma alteração respiratória, porém, o que é importante de gravar? Na maioria das vezes o Filho de Deus vai ter o que aqui, é claro, né? Uma alteração respiratória, só que o problema, é claro, né? É cardíaco, tá bom? E outra coisa aqui, ó, elevação da pressão em cunha
capilar pulmonar, tá? Então, a alteração da pressão de pulmão também pode estar alterada. O que mais como insuficiência cardíaca direita, né? Uma alteração da insuficiência cardíaca direita, ele vai ter ali também o que aqui, ó? Fraqueza, ascite, ganho de peso, náusea e vômito, arritmias. O que seriam as tais das arritmias, é claro, né? Se falar de arritmias, a gente já vai começar a pensar o que, né? Em ausência de ritmos. Ausência de ritmos, tá bom? E por aí vai. E é claro, né? Uma coisa importante para você poder fixar aqui, ó. Preste atenção nessa daqui, hein? Olha essa que já caiu em provinhas da IDECAM, que é a sua banca, tá? Elevação da pressão venosa central. Então a gente abrevia aqui, ó, PVC. PVC, é claro, né? Seria o que aqui, ó? Elevação da tal da pressão venosa central. E a veia jugular, que é a veia do pescoço, também vai estar o que mesmo? Dilatada. Tranquilo? Tá? Então isso aí é bom de gravar em relação aos sinais e sintomas. Muito bom da gente poder gravar, é claro, né? Dentro ainda de insuficiência cardíaca, tem o tratamento não farmacológico, tá? E tem o tratamento farmacológico. Ah, professor, mas nas ocorrências tal, a gente vai fazer medicação tal. Medicações via orais, tá? São comuns de vocês administrarem sim. Então, por isso que é bom de saber sim, tá ok? Beleza? E não adianta a gente falar da patologia, definir e não te dar o tratamento, né? Tratamento não farmacológico, optimização do nível de atividade física, vamos poder regularizar isso aí e tal. Utilização do oxigênio, lembrando, gente, gosto sempre de falar isso, oxigênio é considerado sim uma medicação. A gente até falar, paciente ou a vítima, ele vai ter que tomar oxigênio a tantos litros, a 4 a 6 litros de oxigênio por minuto, tá? Então, tudo em excesso, claro, leva um prejuízo, inclusive o oxigênio. Então, se faz muito oxigênio, o controle da tal da hematose ou da troca gasosa, ela vai ser dificultada, porque vai estar entrando muito oxigênio, gás, ele vai ter dificuldade de troca gasosa, ele vai passar a reter mais CO2, tudo bem? Claro, né? Controle, é claro, de consumo de sal, né? E líquidos também, fechou? Beleza, medidas nutricionais, é claro, né? Tratamento farmacológico, diuréticos, que vão controlar, é claro, né? A questão da pressão osmótica, principalmente da função renal. Por quê? O que eu falei para vocês já em outra aulinha? É interessante gravar as famosas doenças casadas. Quais seriam as doenças casadas? Quem tem diabetes, ele pode apresentar uma insuficiência cardíaca e pode apresentar também o que mesmo, né? Uma insuficiência renal. Tudo bem? E por aí vai. E hipertensão também. Quem é hipertenso se não tratável, é lógico, né? O que é importante gravar? Se não tratável, a gente tem que gravar aqui o quê? Que esse filho de Deus, dependendo da circunstância, é claro, né? Se não tratável, ó, quem tem hipertensão, se não tratável, ele vai ter insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal. Tranquilo? Quem tem insuficiência renal, se não tratável, ele vai ter insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão e vice-versa. Ok? E por aí vai. Beleza? Muito bom, bom. Tranquilo. Que mais? Então, bora. Vamos que vamos. Tá, beleza. Outra coisa importante aqui, ó. Antagonistas de aldosterona. Então, aqui tem também grupos de medicações que vocês vão utilizar muito para poder fazer controle, né, cardíaco, é claro. Vasodilatadores periféricos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na primeira aulinha que na maioria das vezes uma placa de ateroma, uma placa de gordura instalada, ela vai reduzir a luz do vaso, ela vai reduzir a luz da veia e principalmente da artéria coronária. Se reduz, né, o espaço, a passagem de sangue da coronária, é lógico importante gravar que ele vai ter o que, né, vasoconstrição. Então vai ter que utilizar o que? Vasodilatador para poder, lógico, nessa vítima apresentar o que? Um fluxo sanguíneo geral, tudo bem? E por aí vai, beleza? Que mais? É claro, ó, agentes inotrópicos, esses agentes inotrópicos são aqueles que aumentam a força de contração, tá? Força de contração. Digitáticos, então, por exemplo, tem algumas medicações orais como digoxina,
tá? Que é uma medicação que é muito usual, tal, né? Aí por aí, principalmente para doenças cardiovasculares e por aí vai. E mecanismos mecânicos cirúrgicos, é bom de você gravar. Já ouviram falar, por exemplo, eu lembro de, igual eu já comentei com vocês, né? Sou enfermeiro da Secretaria de Saúde e tal, então tenho muita experiência em UTI, cardiologia, pronto-socorro, né? E hemodinâmica também. Então o que é interessante gravar? Às vezes o leigo, ele chega lá na hemodinâmica, onde faz cateterismo cardíaco e angioplastia, ele fala assim pra gente, olha moço, eu vim aqui fazer um catiriz. O que seria o catiriz? É o cateterismo cardíaco, né? Ah, o médico falou que se o catiriz não adiantar, vai ter que fazer uma angioplastia com stents, né? Que é a tal da angioplastia com stent. Resumindo, por que eu falei isso, é claro, né? Porque aqui a gente vai ter que gravar que procedimentos mecânicos, então, por exemplo, fez tratamento não farmacológico, controle de oxigênio, perdão, nível de atividade física e não adiantou, controle também nutricional, entra com tratamento farmacológico. Não adiantou, vai ter que se submeter a algum procedimento invasivo, algum procedimento cirúrgico, como por exemplo, o famoso cateterismo cardíaco. O famoso cateterismo cardíaco, famoso cateterismo cardíaco. Se não adiantar, vai ter que entrar com quem também, perdão, tá? Pode ser que seja útil ali, né? A famosa angioplastia, tá? A famosa angioplastia. Então, no número das vezes vai ter que fazer cateterismo cardíaco, que é aquele que o médico vai levar para o ambiente intra-hospitalar, o médico vai fazer o quê? Vai passar um catéter na altura da veia até chegar na altura do coraçãozinho, para avaliar, é lógico, né? Onde é que estão as obstruções das artérias coronárias. Tá ok? Se não adiantar, vai ter que fazer o quê? Desobstruir. E aí, na maioria das vezes, como é que desobstrui? Ou vai colocar aquela molinha, né? Tá? Então, às vezes, lá na ponta do catéter, tá aqui o catéter, né? Vou botar de cor diferente aqui, ó. Né? Aí vai, na ponta do catéter vai uma molinha, que ela é mais ou menos assim, né? Tipo aquelas molinhas que ficam dentro da caneta, tal, para onde a gente aperta. Aí o que é interessante gravar, né? Hora que chega lá na artéria que está obstruída, né, o médico insufla a ponta do catéter, ele dilata, e essa redinha, que é chamado de stent, S-T-E-N-T, vou escrever agora, ela vai ficar lá dentro. Normalmente ela é revestida com antimicrobiano, com anticoagulante e tal, e aí o que é interessante gravar? Vai impedir, é lógico, né, uma nova obstrução. Então, bota uma coisinha na sua cabeça. Cateterismo cardíaco é uma conduta emergencial, ou melhor dizendo, na verdade, o cateterismo cardíaco ele não é bem um tratamento, ele é um exame diagnóstico. Cateterismo cardíaco, ele é um exame diagnóstico, ok? Já a tal da angioplastia, a angioplastia, é claro, é considerada um tratamento, tá ok? Chega babei, quando eu babo, cai na prova, beleza? Tá, tranquilo? Tá, então cateterismo cardíaco é a tal também da angioplastia, ok? Beleza? Então, dentre as síndromes, ou melhor dizendo, dentre as patologias, principalmente doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, é bom de você gravar, é claro, e diferenciar insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda. Esquerda em relação a doenças cardíacas. Insuficiência cardíaca direita seria em relação ao que? Às doenças respiratórias. Falei do tratamento e, claro, né, de toda a conduta emergencial para um paciente com insuficiência cardíaca. Se falar em insuficiência cardíaca congestiva, acúmulo de líquido no coraçãozinho, ok? Mas dentre as doenças cardiovasculares, além de insuficiência cardíaca direita e esquerda e insuficiência cardíaca congestiva, tem também infarto e anginas. Olho na tela, que também são doenças cardiovasculares que caem muito em concurso público. E aí, dá até uma ajustada no nome aqui, tá? Que a gente pode falar das famosas SCAs. O que seriam as SCAs? Síndromes coronarianas agudas. Síndromes coronarianas agudas. O que você tem que gravar das síndromes coronarianas agudas? Que nada mais são do que doenças cardiovasculares. Angina estável, angina instável e infarto agudo do miocárdio. Todas as doenças cardiovasculares, e principalmente, é claro, aqui, né, as famosas SCAs, ou as famosas síndromes coronarianas agudas, o que é importante da gente poder fixar?
todas vão apresentar, é claro, né, carência ou redução do fluxo de oxigênio. Então, na verdade, elas são, o que são as síndromes coronarianas agudas? Principalmente o infarto, que é um dos que mais cai. Conjunto de patologias que levam a quadro grave grave isso aqui, ó, o consumo de oxigênio vai estar, é claro, né, maior do que quem? Do que a oferta. Então, o consumo de oxigênio vai estar maior do que a oferta. Consumo de O2 vai estar maior do que a oferta, tá? Feito isso, é claro, o que acontece? Se não chega sangue ao miocárdio, pode levar, é claro, a famosa necrose miocárdica, tá? E aí o coraçãozinho vai perder a força de quê mesmo? De contração. Resumindo, de trás para frente, tá? Vai evoluir para uma insuficiência cardíaca, consequentemente, uma das doenças cardiovasculares mais comuns, tá ok? Então, olho na tela para poder gravar isso daqui, que quais seriam essas síndromes coronarianas? Angina estável, que mais também? Angina instável e o famoso que mesmo? Infarto agudo do miocárdio. Tá, prestem atenção, olhem para minha bochecha para uma dica que eu vou passar para vocês, hein? Tá? Uma dica top. Angina estável é mais comum que ele apresente, é claro, né, uma alteração na altura de quem? Ó, do membro superior esquerdo. Então você pode gravar assim, ó, esquerdo estável, esquerdo estável, esquerdo estável. Também é uma das doenças cardiovasculares. Angina estável. Angina instável, um macete muito legal, você tem que gravar que ela é considerada, sabe o quê? Pré-infarto. Ela é considerada um pré-IAM, tá ok? Beleza? Tá, tranquilo. E aí, lógico, né? Infarto agudo do miocárdio é aquele que vai apresentar a parte onde tem a tal da necrose. A parte onde tem, é claro, né? A tal da necrose, tá? Então, ó, dentre os sinais e sintomas, aquela que apresenta dor irradiante mais comumente pro membro superior esquerdo. Angina estável esquerdo, ok? Tem ainda a angina instável, que é considerada pré-infarto, e o famoso infarto agudo do miocárdio, que a palavrinha mágica de infarto é o que mesmo? Necrose. Detalhe, olha para mim, presta atenção, Zé Ruela, anotem. Nem todos os pacientes com doenças cardiovasculares, que está lá no seu edital do Bombeiro de Minas, o que é interessante gravar? Banca e Decan, hein? Nem todos os pacientes com doenças cardiovasculares, principalmente as síndromes coronarianas agudas, seja anginas ou infartos, vão apresentar dor torácica, meu compadre. Nem todos os pacientes vão apresentar a tal da dor torácica, tá? Ó, 70% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio apresentam dor torácica, tá? E ele vai queixar de quê? Aperto ou sufocação, tá? Que mais? A dor, a localização vai ser mais retroesternal à esquerda, então não necessariamente todo paciente que apresente dor torácica, né, é em consequência de quem? De um infarto. Pode ser gases, pode ser uma doença respiratória, tá? E por aí vai. Pneumonia, tá? Então não necessariamente todo paciente com doença cardiovascular ou síndrome coronariana aguda, ele tem que apresentar dor torácica não, tá ok? Tá? E por aí vai. Pode apresentar outros sinais e sintomas característicos, como por exemplo, dificuldade respiratória, sudorese, que é o tal do suor, para quem não é da área aí, né? Suor excessivo, tá? Tem alteração também do trato gastrointestinal, que é o que tem na fotinha aí, né? Vômitos, sensação de morte, tá? Então ele fica meio agoniado, ele tem aquela sensação de morte, né? E por aí vai, tranquilo? Beleza, presta atenção. Banca e Decan, ela gosta de cobrar, repito, o conceito, mas principalmente os sinais e sintomas, a conduta emergencial, e ela ama cobrar alguma coisinha em relação a fatores de risco, tá? Que lá no comecinho da aula eu havia comentado alguma coisinha com vocês. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, repito, como é que a gente abrevia, tá? Presença da nicotina, dislipidemia. O que seria tal da dislipidemia, né? Aí nesse caso, não é na verdade colesterol. Colesterol a gente já comentou, né? Colesterol, se tiver aumento de colesterol, a gente chama de hipercolesterolemia, tá? Anotem,
hipercolesterolemia seria aumento dos níveis de colesterol, tanto HDL, que pode estar alterado, e principalmente LDL. Já falei para vocês, né? HDL o bom, né? Hoje Deus livra, o LDL, né? Lógico, né? Que seria o mal, que vai obstruir as coronárias, logo Deus leva, fechou? Então, dislipidemia, na verdade, seria alteração dos valores de lipídios, tá? Alteração dos valores de lipídios. Então, é um pouquinho diferente, tá bom? Tá? Alteração de quem, né? Dos valores de lipídios. E por aí vai, tranquilo? E claro, né? Em relação à famosa, né? A famosa história familiar, né? É lógico, né? Tá? Em relação à famosa história familiar, tá? Tem, lógico, né? Uma alteraçãozinha clássica aí, né? Tranquilo? Tá? Então, ó, só para poder corrigir aí, né? Pelo amor de Deus, né? Tá? Então, ó, fala e faz às vezes muita coisa, né? Então, os famosos lipídios, né? Os famosos lipídios, tá? E por aí vai, fechou? Os famosos lipídios, tá? Então, a famosa dislipidemia, né? Lipídios, tá? A letra que é ruim mesmo, tava certo, né? Os famosos lipídios, né? Então, alteração de lipídios é chamado de dislipidemia. E história familiar seria em relação, é claro, né? Não confundam, tá? Toda vez eu falo isso pra vocês, ó. Em relação à história familiar, o que é importante a gente gravar? Fator genético, ele é absoluto. Herda de gene para gene, tá ok? Agora, em relação, é claro, né, aos fatores ditos, é claro, né, hereditários, aí a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né, que aí pode ser, aí ele é incerto, tá ok? Beleza, beleza? Tá, então, ó, não se esqueçam, hein, síndromes coronarianas agudas, quais seriam as clássicas, é claro, né, angina estável, angina instável e o famoso infarto agudo de quem mesmo, né? Do miocárdio, o famoso infarto agudo do miocárdio, tá ok? Beleza? Tá, então vamos dar uma pausinha para você poder dar uma esticada nas suas perninhas, né? E é lógico, daqui a pouco a gente volta, é claro, né? Com o tratamento ou o algoritmo de tratamento, é claro, para as doenças cardiovasculares, tá? Principalmente as famosas síndromes coronarianas agudas, beleza? Galera, bons estudos, fechou? E até o concurso, é claro, meu compadre, até a sua vaguinha tão honrada, tá? Do Bombeiro de Minas Gerais, beleza? Grande abraço, professor Jean Naves, diretamente dos estúdios do Projeto Bravo Mike. Valeu, meu povo, um abraço!